Oi, pessoal. Essa é a disciplina de Química Inorgânica Básica, que vai ser ofertada no modo de ensino remoto emergencial. Eu sou a professora Raquel Mamberini e essa disciplina vai ser dividida em módulos. Esse é o módulo de ácidos e bases e essa é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias ácido e base mais conhecidas e estudadas aí. Vamos falar um pouco da teoria de Arrhenius, uma breve revisão, porque é uma teoria que a gente já viu em outros momentos. Vamos abordar os conceitos de Bronsted-Lowry e os conceitos de Lewis. Então, vamos começar revisando um pouquinho a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius é uma teoria baseada em solução aquosa, onde Arrhenius define ácido como qualquer substância que aumenta a concentração do íon hidrônio, ou também chamado de hidroxônio, que é o íon H3 ou mais, em solução aquosa. O exemplo mais conhecido e mais estudado que a gente tem é o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, então, ele é um ácido de Arrhenius, porque ele reage com a água, formando, então, o meu íon hidrônio. E formando também o meu ânion clorito. Do mesmo modo, o gás carbônico é um ácido, porque na presença de água, ou seja, gás carbônico borbulhado em água, ele forma um ácido carbônico, que já em solução sofre posterior reação para produzir o íon hidrônio, que é o que caracteriza um ácido de Arrhenius, e o meu ânion hidrogênio carbonato. Uma observação importante é que um íon H+, né, ou seja, o núcleo de um átomo de hidrogênio, ele não vive em solução aquosa separadamente. O íon H+, né, ele reage com a água, formando, então, esse íon que a gente chama de hidrônio. Aqui tem um modelo tridimensional da espécie hidrônio. Então, H+ combina-se com a água, formando um íon hidrônio ou outros aglomerados, né, através de interações intermoleculares. Aqui mesmo, a gente tem uma representação do íon H9O4, que é uma representação aí de 4 moléculas de água interagindo entre si através de uma ligação de hidrogênio. Aqui, a gente tem alguns exemplos de algumas substâncias que são capazes de doar o H+ para a água, formando, então, esse íon hidrônio. Arrhenius classifica algumas substâncias, essas substâncias, de acordo com a quantidade de H+ que cada substância é capaz de fornecer para a água. Então, aqui a gente tem como exemplo o ácido clorídrico, que a gente acabou de ver que na reação com água, doa um íon H+ para a água, formando, então, o meu clorito. Todas essas reações aqui representadas estão simplificadas na forma de H+, mas lembrando que em solução aquosa, este H+ está presente na forma do hidrônio, porque a água captura esse íon H+. O ácido nítrico também é capaz de doar apenas um H+ para a água. Lá na frente, na aula de hoje ainda, a gente vai ver o porquê essas espécies só têm um hidrogênio ou 2 hidrogênios, ou a quantidade de hidrogênios que cada substância é capaz de doar. Aqui o ácido perclórico também ele é capaz de doar apenas um H+, nesses casos aqui, obviamente, ele só tem este H+ para ser doado, então não tem muita complicação. O ácido acético a mesma coisa, e em um dado momento a gente vai discutir por que esse hidrogênio aqui ele é ionizável e os demais hidrogênios da cadeia carbônica não são. O ácido acético, então, ele também é capaz de doar apenas um H+. Esses ácidos que só possuem um hidrogênio ionizável na fórmula, eles são chamados de ácidos monopróticos, porque eles só podem doar um próton, um H+ para a água, para formar o meu íon hidrônio. Neste outro quadro, a gente vê outros exemplos de ácidos comuns, por exemplo, o ácido sulfúrico. A gente tem no ácido sulfúrico 2 hidrogênios capazes de doar um H+ para a água. Esse tipo de ácido, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, são chamados de diprótico, porque eles têm 2 H+ disponíveis para fazer a reação com a água. O ácido carbônico aqui, também ele é capaz de doar
2H+ para a água, também chamado então de diprótico. E isso acompanha a nossa terminologia conhecida. Quando eu tenho 2 prótons, é diprótico. Quando eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, triprótico, e assim sucessivamente. Aqui, no caso do ácido fosfórico, eu tenho 3 hidrogênios possivelmente ionizáveis, formando, então, 3H+ para reagir com a água e formar um íon hidrônio. O ácido fosfórico, então, é comumente chamado de um ácido triprótico. Esses ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizável são chamados de ácidos polipróticos. Segundo Arrhenius, base é qualquer substância que aumenta a concentração de íon hidróxido em água. O exemplo mais comum que a gente tem é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. Ele libera em água Na+ e OH-, formando, então, em solução, íons Na+ e íons hidroxila. Uma vez que o NaOH aumenta a concentração de OH- na água, ele é considerado uma base de Arrhenius. Vamos lembrar também que a reação entre um ácido forte e uma base forte de Arrhenius produz uma substância que a gente denomina como sal e água. E essa reação entre um ácido forte e uma base forte é chamada de reação de neutralização. Então, a gente pode definir sal como todo composto iônico cujo cátion provém de uma base e o ânion provém de um ácido. Vamos ver aqui alguns exemplos. O ácido clorídrico, então, foi o ácido que a gente acabou de ver, reage com hidróxido de sódio, formando, então, NaCl mais água. Vamos ver a reação iônica aqui representada. Em solução, então, meu ácido clorídrico vai me doar um íon H+, para reagir lá com minha água e formar um íon hidrônio. Vai ter em solução o íon cloreto. Já o NaOH forma Na+ em solução, mais um íon hidroxila. Então, na resultante, eu vou ter concentração de íon Na+ na água, íons cloreto e uma quantidade de H2O. A reação, então, ela pode ser simplificada da seguinte maneira, né? A reação de formação de água proveniente da reação de neutralização. Um H+, mais OH- formando água. O conceito de Arrhenius para ácidos e bases, embora ele foi um conceito muito importante, e até hoje a gente estuda ele em grande parte aí dos nossos conteúdos de química, ele é muito restrito a um solvente, ele é muito restrito à água. Então, a gente vai ver algumas evoluções dessas teorias, a gente vai começar com a teoria de Bronsted-Lowry. A teoria de Bronsted-Lowry dá um passo à frente à teoria de Arrhenius, uma vez que não restringe mais a solução aquosa. Bronsted estava lá na Dinamarca e Lowry lá na Inglaterra, e eles propuseram uma mesma teoria que foi difundida e foi nomeada como Bronsted-Lowry. E qual que é a base dessa teoria, né? Ela é a característica essencial de uma reação ácido-base, é a transferência de um próton de uma espécie a outra. O que seria esse próton? É o hidrogênio, o íon H+. Então, eles definem como ácido é toda espécie química, molécula ou íon, capaz de ceder, ou seja, doar prótons. Aqui a gente vê o fluoreto de hidrogênio, no seu estado gasoso, reagindo com a água para formar um íon hidrônio e o ânion fluoreto. A gente observa que a partir do fluoreto de hidrogênio em água, a gente tem a presença do ânion fluoreto. O fluoreto de hidrogênio, nessa reação química, ele doa um íon H+, ou seja, ele doa um próton para a água. Então, ele se comporta como um ácido de Bronsted. Aqui vale ressaltar também que o fluoreto de hidrogênio, por estar reagindo com a água, elevando a concentração de H3O+ na água, ele também é um ácido de Arrhenius. No geral, os ácidos de Arrhenius, todos são ácidos de Bronsted-Lowry, mas nem todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Arrhenius. Base, segundo Bronsted-Lowry, é toda espécie química, pode ser uma molécula ou um íon, capaz de receber o próton. Então, nessa reação, onde eu tenho amônia reagindo com água, a minha amônia recebe um H+ da água,
transformando-se em íon amônio, liberando então o íon OH- na minha solução aquosa. Ela se comporta então como uma base de Bronsted, uma vez que ela recebeu um próton da água. A transferência de um próton, então, sempre envolve tanto um ácido quanto uma base. Então, se não existe uma reação ácido, existe uma reação ácido e base, porque se alguma espécie vai doar um íon H+, tem que ter uma espécie para aceitar esse íon H+. Uma substância, ela funciona como ácido numa reação, se a outra funcionar como uma base. Então, por um exemplo, um íon aqui, uma espécie HA, ou seja, uma espécie que pode ser uma espécie ácida, reage com uma base, formando, então, ele vai doar o seu H+ para a minha base. Então, este HA vai formar um A que geralmente vai estar carregado aqui negativamente, se a espécie aqui for neutra. Se a espécie for carregada, tem que fazer uma análise de carga. Uma vez que o HA doou o H+ para a base, ele formou um A-. E a base recebeu o íon H+. Se ela recebeu o íon H+, ela vai formar também aqui uma espécie que a gente vai chamar de BH, que também tem que ser feita uma análise de carga. Então, a gente pode dizer que na reação inversa, quando a gente observa, o BH reage com A para formar B e HA. Ou seja, BH vai ser o meu ácido, porque ele vai doar um H+ para A, transformando de novo em HA. É uma reação inversa. Então, a gente pode dizer que todo ácido gera uma base conjugada. E toda base gera um ácido conjugado. Essa é uma definição muito importante para Bronsted, onde a gente define, então, um par conjugado. Ácido, base conjugada e base, ácido conjugado. Por exemplo, nessas duas reações que a gente acabou de ver na definição de Bronsted-Lowry, o fluoreto de hidrogênio, ele doou um H+ para a água, funcionando como um ácido. Uma vez que ele doou o H+ para a água, ele se transformou no fluoreto. Na reação inversa, ele recebe o próton do íon hidrônio. Se ele recebe o próton do íon hidrônio, ele vai funcionar como uma base. Então, o ácido transformou então numa base conjugada. Se o fluoreto de hidrogênio comportou como um ácido, a base então será a água. E a água, ao receber o próton na reação direta, ela se transforma em íon hidrônio. O íon hidrônio, na reação reversa, ele é chamado de ácido conjugado por doar, então, o meu íon H+ para o meu fluoreto. Então, na reação da amônia com água, a gente viu, então, que a amônia é o ácido. Opa! A amônia é a minha base. E a minha água é o meu ácido, né? Então, a amônia, ela recebe o próton da água. Então, ela é chamada de base. Já a água, por doar o próton, ela é o ácido. Na reação de volta, na formação aqui do íon amônio, na reação de volta, o íon amônio vai doar um próton para a hidroxila, formando, então, a água. Ou seja, o meu íon amônio é meu ácido conjugado e meu íon hidroxila é minha base conjugada. Uma propriedade importante de algumas substâncias é que dependendo do meio que ela se encontra, ela pode funcionar tanto como uma base, tanto quanto um ácido. Esse tipo de substância é chamado de anfiprótica ou substância anfótera. Uma substância anfiprótica age como uma base quando ela está reagindo com alguém que tem uma acidez mais elevada do que ela. E ela reage como um ácido quando combinado com alguma substância que tem um caráter básico maior. Aqui, voltando às nossas duas reações químicas que a gente viu como exemplo, o fluoreto de hidrogênio na água formando íon hidrônio e fluoreto, e a minha amônia reagindo com água para formar os meus íons amônio e hidróxido, a gente observa que a água tem dois comportamentos diferentes. Nessa primeira reação química com fluoreto de hidrogênio, a água está funcionando como uma base, ela está recebendo o próton H+.
Na reação com a amônia, ela é o ácido, ela tem característica mais ácida do que a amônia, então ela está doando o H+ para a amônia. Por que será que a água tem um teor mais ácido, tem um caráter mais ácido do que a amônia? Isso é para a nossa próxima aula, hein? Vamos lembrar dessa pergunta. Então, uma vez que a gente sabe que os ácidos são substâncias que podem doar um próton, e a base são substâncias que podem receber esse próton, a gente tem algumas espécies que podem doar esse próton mais facilmente do que outras. Aquelas espécies que têm uma capacidade de doação de próton considerável são chamados de ácido forte. O que é um ácido forte? Ele transfere seus prótons completamente, ou quase na totalidade, para a água, não deixando praticamente nenhuma molécula não dissociada em solução. Então, a gente fala que o ácido forte é toda substância capaz de doar todo o seu próton, toda a sua capacidade protônica para a água. Sua base conjugada tem uma tendência insignificante de aceitar prótons em solução aquosa. Então, vamos avaliar essa afirmação. Aqui eu tenho um ácido nítrico reagindo com a água para formar íons hidrônios e íon nitrato. Nessa reação, o meu ácido nítrico está doando um H+ para a água, então ele é o meu ácido, e a água é minha base, formando então o meu íon nitrato. Uma vez que em solução aquosa, a gente observa que quase não há presença de ácido nítrico em solução. A gente só tem uma presença de íons hidrônios e íons nitratos. Esse íon nitrato, ele não é capaz de receber tão facilmente um íon H+ para formar de novo um ácido nítrico. Ou seja, se ele não tem uma capacidade de receber, uma capacidade alta de receber esse próton, ele é chamado então de uma base fraca. Por que o nitrato, então, tem uma característica de uma base fraca? A gente vai ver também quando a gente estiver tratando a estrutura com a força de ácidos e bases. Só um detalhe importante, voltando aqui. Quando a gente tem um ácido forte, ou seja, aquela substância que na sua totalidade, ou na sua quase totalidade, doa os seus íons para a água formando o hidrônio, a gente não pode representar essa reação como uma seta de equilíbrio. Então, o que é um ácido fraco, né? Ao contrário do ácido forte, ele dissocia-se apenas, ele ioniza-se, né, na grande maioria das vezes, apenas parcialmente em solução aquosa, sendo, portanto, encontrado na solução como uma mistura de ácido não dissociado e sua base conjugada. A base de um ácido fraco, geralmente possui uma capacidade de remover prótons da água, ou seja, ela já não é um ácido tão fraco assim. Aqui eu tenho um exemplo, né, do ácido fluorídrico em água, formando então íons hidrônios e fluorito. Quando eu faço uma análise dessa solução, eu observo que eu tenho, além de íons hidrônios e íons fluoritos na água, eu tenho ainda algumas espécies de HF em solução. Como que a gente pode fazer essa medida da força de um ácido ou de uma base em solução? A maneira que a gente mais utiliza é através da constante de equilíbrio, que é chamada de Ka. Numa reação genérica, HA mais água, formando A- e H3O+, a gente pode medir a constante de equilíbrio como concentração dos produtos, ou seja, concentração do meu ânion A- e do meu íon hidrônio, sobre a concentração do meu ácido HA. Então, vamos analisar essa reação química, essa equação, e não é química. Essa equação de equilíbrio. Se eu tenho grande parte de HA que foi solubilizado em água, foi reagido com a água, formando A- e H3O+, eu vou ter uma alta concentração de A- e de H3O+. Então, eu vou ter uma pequena concentração de HA.
Se essa concentração é alta, quer dizer que grande parte dessa substância transformou-se em A-. Então, acompanha, ou seja, quanto maior a concentração de A-, maior vai ser o Ka. Então, a gente pode dizer que quanto maior o valor de Ka, ou seja, à medida que o Ka aumenta, a força do ácido também aumenta. Ou seja, à medida que o ácido ioniza-se em maior extensão, eu tenho maior formação de A- e maior Ka. Vamos fazer uma análise inversa aqui. Se eu tenho pouca ionização desse ácido, ou seja, se eu tenho uma alta concentração, não está fácil isso não, hein? Uma alta concentração de HA em solução, eu tenho uma pequena concentração de A- e de hidrônio em solução aquosa. Então, esse Ka vai ter um valor menor do que 1. Então, se ele tem um valor menor do que 1, a gente fala, e se ele tem um valor pequeno, é porque a concentração de HA está alta na solução. Então, para valores de Ka menor do que 1, a gente considera ácidos fracos. Ka maior do que 1, até mesmo tendendo ao infinito, que é o caso dos ácidos fortes, geralmente eu tenho, então, um ácido forte. Só para a gente ver um exemplo aqui de Ka, nessa mesma reação de HF com água, o Ka pode ser expresso, então, da concentração de H3O+, e de fluoreto, sobre a concentração de HF. A água, que como ela é o meu solvente, ela não entra na constante de equilíbrio. Esse valor tabelado é de 3,5 vezes 10 a menos 4, ou seja, um valor menor do que 1. Isso expressa que a concentração de HF é maior do que a concentração de fluoreto e de íons hidrônios na água. Então, mostrando assim que o HF é um ácido fraco. Existem também uma classe de substâncias que, na presença de água, mesmo contendo hidrogênio, eles não conseguem liberar um íon H+ para a água. Nesse tipo de substância, a gente fala que essa substância tem uma acidez insignificante. Ou seja, mesmo contendo um átomo de hidrogênio, ela não demonstra qualquer comportamento ácido na água. E, por consequência, a sua base conjugada, ela é forte. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho o gás metano, que quando reagido com água, se fosse numa reação como um ácido e base, o metano ia doar um H+ para a água, formando então meu íon hidrônio e essa espécie, esse carbânion aqui, CH3-. Porém, essa reação não se processa. Esse hidrogênio não é facilmente perdido para a água. Mas por quê que esses hidrogênios não têm um comportamento ácido? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que responder na próxima aula. Esse tipo de substância, que essa reação não se processa em grande extensão, é chamado de uma substância que tem uma acidez insignificante. A medida de acidez, ela pode ser medida pelo Ka, e da mesma maneira, a gente pode escrever a constante de equilíbrio para a base como Kb. A base, reagindo com a água, forma, então, BH+, e OH-. Da mesma maneira, a constante de equilíbrio da base é feita pela concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Então, no caso, concentração de BH+, vezes a concentração dos íons hidroxila sobre a concentração de B. Lembrando que a água não entra nessa equação porque ela é o solvente da minha reação. Como exemplo aqui, na nossa reação da amônia com a água, formando íons amônio e íons hidroxila, o meu Kb, então, pode ser escrito como concentração de íons amônio vezes a concentração de íons hidroxila sobre a concentração de amônia. Valores tabelados de Kb para amônia mostram valores de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, como Kb aqui, da mesma maneira que o Ka tem valores menor do que 1, a gente diz que essa base tem uma característica fraca, é uma base fraca. Se Kb é menor do que 1, a base é um receptor de prótons fraco e o seu ácido conjugado está presente em baixa abundância em solução. Aqui eu tenho uma tabelinha exemplificando vários ácidos de Arrhenius e Bronsted e bases conjugadas desses ácidos
de arrênios e brônциdos. E a gente pode elucidar, de acordo com os exemplos que a gente viu, que quanto mais forte for um ácido, mais fraca será a sua base conjugada. E quanto mais forte for uma base, mais fraco será seu ácido conjugado. Vamos lá. O ácido clorídrico, que foi o primeiro exemplo que a gente viu, forma minha base conjugada, cloreto. O cloreto tem baixa receptividade por prótons, então ele é uma base fraca. Por que esse cloreto tem uma baixa receptividade por prótons? A gente já pode começar a pensar em termos de eletronegatividade, de estabilidade desses ânions, entre outros fatores. Lá embaixo, por exemplo, quando eu tenho o meu metano ou o meu gás hidrogênio, por exemplo, eles têm acidez insignificante, formando, então, bases como meu carbânion e meu hidreto. Essas espécies recebem facilmente um íon H+, formando, então, uma reação ácido e base. Então, a gente costuma dizer que eles são bases fortes. Então, quanto maior a força de um ácido, mais fraca a sua base conjugada. Por outro lado, quanto mais fraco for um ácido, mais forte será a sua base conjugada. Como que a gente pode correlacionar a constante de acidez e a constante de basicidade para ácido e base conjugado? Supondo que eu tenho um ácido fraco, HA, em água formando H3O+, mais A-, e a minha constante de acidez. Essa minha base conjugada, em solução aquosa, ela vai capturar o meu próton, formando então HA e liberando para o meu meio o meu hidroxilo. Então, meu KB vai ser concentração de HA sobre OH- vezes a água. Essa é a minha constante de basicidade. O produto da constante de acidez vezes a constante de basicidade é igual à constante da água, a constante de equilíbrio da água, de autoionização da água, que todo mundo já sabe que é 1 vezes 10 a menos 14. Então, à medida que a força de um ácido aumenta, se isso é constante, a força da base diminui. Então, à medida que a força de um ácido aumenta, a força da base conjugada diminui. De modo que K vezes KB é uma constante. 1 vezes 10 a menos 4, a menos 14, a 25 graus Celsius. Por fim, a gente tem a teoria de Lewis, que é a última teoria que a gente vai abordar nessa aula, que tira dos conceitos de ácido e base o conceito protônico, o conceito de um hidrogênio ionizável. Ele abrange a teoria para qualquer espécie que tenha uma característica definida para ser um ácido de Lewis ou uma base de Lewis. Ácido de Lewis é definido com qualquer espécie que é capaz de aceitar um par de elétrons. Ou seja, ela tem que receber um par de elétrons de uma espécie que a gente vai chamar de base. Então, qual é a definição? Ácido de Lewis é um aceptor de par de elétrons. Então, a gente pode pensar que aceptores de pares de elétrons são centros, ou centros positivos, como cátions, ou alguns centros deficientes de elétrons e algumas outras situações que a gente vai ver lá na frente. A gente tem, acho que, 6 possibilidades de acidez de Lewis. Já a base de Lewis é qualquer espécie capaz de doar um par de elétrons. Então, a gente tem também nossos ânions, que têm pares de elétrons, e algumas moléculas que têm pares eletrônicos aqui disponíveis para serem doados para outra espécie. A base pode doar o seu par de elétrons, então, a uma espécie química que seja diferente de H+, né? Aqui o ácido não tem nenhum conceito relacionado a um próton+, então, a qualquer espécie que é capaz de receber, então, um H+. Ela trata, então, uma ampla variedade de reações, inclusive aquelas que não contemplam a transferência de prótons, como uma reação ácido e base. Aqui eu tenho alguns exemplos de uma reação ácido e base de Lewis, onde os primeiros reagentes aqui de todas essas reações químicas... Opa, falta uma setinha aqui. Onde todas essas espécies possuem um par de elétrons não ligantes capaz
de serem doados para essas espécies que têm um orbital disponível. Esse tipo de reação química de ácido-base de Lewis, onde eu tenho uma base de Lewis e um ácido de Lewis formando um único composto, é chamado de formação de complexo ou formação de adulto. Essas espécies aqui são chamadas, então, de adulto ou complexo. Como que essa ligação é formada? Eu tenho BF3, que é considerado um ácido de Lewis, porque ele tem um orbital vazio disponível, e eu tenho a minha amônia, que tem um par de elétrons disponível, chamado então de base de Lewis. A reação é feita com a superposição desse orbital vazio do boro com um orbital preenchido com um par de elétrons não ligantes da amônia, formando então o meu adulto ou complexo aqui esboçado. Então, como que eu sei que uma espécie pode atuar como um ácido de Lewis? Quais são os casos de acidez de Lewis que a gente tem? Agora a gente vai ver alguns exemplos de substâncias que podem atuar como ácidos de Lewis. A primeira classe de substâncias são os ácidos de Bronsted-Lowry. Todo ácido de Bronsted-Lowry é um ácido de Lewis. Por quê? O próton do ácido de Bronsted, ele é capaz de acomodar um par eletrônico de uma base. Então, ele é chamado de ácido de Lewis também. Por um exemplo, o H+, reage com a amônia para formar o íon amônio. A amônia tem um par de elétrons não ligantes, então a caracteriza como base de Lewis, e o H+, por receber este par de elétrons, é chamado então de base de ácido de Lewis. Então, ele é chamado de ácido de Lewis e a amônia de base de Lewis, para a formação então desse adulto complexo que a gente chama de íon amônio. O segundo caso que a gente tem de acidez de Lewis é quando uma espécie tem um octeto incompleto. Todos os compostos cujo átomo central não tem o octeto completo pode receber um par de elétrons de uma base de Lewis, que é aquele caso que a gente viu lá atrás da formação do complexo entre a amônia e um composto de boro. Neste caso aqui, o boro então vai receber o par de elétrons da minha amônia, formando então o meu complexo. Ele é um ácido de Lewis porque ele tem seu octeto completo, capaz então de receber esse par de elétrons. O terceiro caso de acidez de Lewis são para as moléculas que já têm um octeto completo e que, para acomodar um par de elétrons, eles precisam sofrer um rearranjo atômico. Nessa reação do gás carbônico com a água é capaz de doar um par de elétrons para esse carbono. Esse carbono, por não poder expandir o seu octeto, ele rearranja suas ligações, doando então esse par de elétrons para o oxigênio. Forma então o meu intermediário, e esse intermediário, por estar instável, por ter uma mesma estrutura, uma carga positiva e uma carga negativa, esse oxigênio captura o hidrogênio da água, formando então a espécie que a gente chama de ácido carbônico. Nessa reação, o ácido carbônico ele doou um par de elétrons, então ele é chamado de ácido de Lewis, e a água doou um par de elétrons, então é chamado de base de Lewis. O quarto caso de acidez de Lewis é quando eu posso ter uma expansão do octeto. Algumas moléculas ou íons, elas não precisam fazer um rearranjo atômico para acomodar um par de elétrons, elas são capazes de expandir seu octeto. Como, por exemplo, aqui no tetrafluoreto de silício reagindo com fluoreto para formar essa espécie. Desculpa, gente, eu acho que tem um erro. São dois fluoretos formando um complexo com 6 flúors, numa reação onde eu tenho SiF4 mais 2 fluoretos, formando SiF6-, numa geometria aqui octaédrica, peço desculpas. Neste caso, o silício é capaz de acomodar os átomos de flúor sem ter uma expansão do octeto. O quinto e último caso de possível acidez de Lewis, eu acho que ela trata de 6, são 5. São espécies, são cátions com orbitais vazios. Um cátion metálico ele pode ligar um par de elétrons fornecido por uma base, formando o que a gente chama de um composto de coordenação.
Por exemplo, íons de cobalto 2+, sofrem hidratação através de uma ligação ácido-base de Lewis. O cobalto 2+, por ter orbitais d vazios, pode acomodar o par de elétrons da água nesses orbitais vazios, formando uma ligação coordenada, formando então um complexo, e esse tipo de complexo, onde eu tenho um metal de transição acomodando um par de elétrons de uma base de Lewis, a gente fala que esse complexo é chamado de composto de coordenação. E as bases, né? Quem são as nossas bases de Lewis? Quais são as espécies possíveis que apresentam a basicidade de Lewis? Primeiro, obviamente, são os ânions, né? Que tem um par de elétrons disponível aqui, uma carga negativa disponível para ser doada. E segundo, moléculas neutras que possuem par de elétrons disponíveis. Como que uma molécula neutra tem um par de elétrons disponíveis? Uma vez que ela tem um par de elétrons não ligantes, né? Então, aqui, por exemplo, a água, a amônio, o PCl3, todas essas espécies têm no meu átomo central um par de elétrons não ligantes. Então, eles podem funcionar, então, como uma base de Lewis. Dentro da teoria ácido-base de Lewis, a gente tem algumas variedades de reações que são características, reações que são caracterizadas como ácido-base de Lewis. A primeira delas é a formação de complexo, que eu já exemplifiquei lá atrás, que é a reação mais simples, que ocorre ou em fase gasosa ou em solventes não coordenantes. Por exemplo, um ácido de Lewis reage com uma base de Lewis para formar uma única espécie, que a gente chama de adulto ou complexo. Geralmente é formada uma ligação covalente coordenada nesse tipo de ligação. Vamos lembrar que a ligação covalente coordenada é aquela onde eu tenho a doação de um par de elétrons de uma espécie para um orbital vazio. O segundo tipo de reação ácido-base de Lewis são reações de deslocamento, onde uma base, um ácido, é capaz de deslocar um ácido ou uma base já em um complexo formado por uma reação ácido e base. Como assim? Esse é um complexo, um adulto, formado por uma base B e um ácido A. Na presença dessa base, que eu chamo de B', essa base B vai ser deslocada, formando, então, um novo complexo AB' e liberando a base, então, para o meu meio reacional. Esse tipo de deslocamento é chamado de deslocamento base-base, porque uma base foi deslocada por outra base. Nessa reação, como exemplo, o BF3 é o meu ácido de Lewis e o meu éter de metílico é a minha base de Lewis, que vai ser deslocada por a minha base nitrogenada aqui, formando, então, um complexo de BF3 com minha base nitrogenada e liberando o meu éter de metílico, no deslocamento base-base. Um exemplo de um deslocamento ácido é quando eu tenho BF3 como ácido, que vai deslocar o meu cloreto de zinco, que nesse caso aqui é o meu ácido de Lewis, formando então um novo complexo com a minha base nitrogenada e liberando o meu cloreto de zinco. Essa é uma reação do tipo ácido-ácido, deslocamento ácido-ácido, porque um ácido foi deslocado por um ácido. E por fim, na última reação do tipo ácido-base de Lewis, eu tenho a reação de metáfise, que também é chamada de reação de dupla troca ou duplo deslocamento. Nessas reações, eu tenho um complexo formado já por uma reação ácido-base de Lewis e um outro complexo formado também por uma reação ácido-base de Lewis. Nessa reação, o ácido troca de posição com o ácido do outro complexo e a base troca de posição com a base do outro complexo, formando, então, dois novos complexos. O deslocamento da base B pela base B' é acompanhada pela extração do ácido A pelo ácido A'. Como um exemplo, nessa reação que eu já tenho um complexo formado entre o ácido de Lewis, que tem um átomo central de silício e o iodeto, e o ácido de Lewis de prata mais ligado com minha base brometo, eu vou ter uma troca de base, ou seja, o brometo vai deslocar o iodeto, formando então iodeto de prata e um complexo do brometo com o meu ácido que tem o silício como átomo central.
Então, essa foi uma aula introdutória, onde a gente revisou um pouco a teoria de Arrhenius, só os conceitos básicos, observando a limitação do solvente. Conceituamos um ácido e uma base de Bronsted-Lawrence. Relembramos, né, a definição de ácido e base conjugado e de base ácido conjugado, o par ácido-base conjugado, que a gente chama. Definimos também quem são os ácidos de Lewis e as bases de Lewis. Definimos quais são os casos de ácidos de Lewis e as bases de Lewis e os tipos de reação que envolvem esses tipos de ácido. Na próxima aula, a gente vai abordar a força dos ácidos em relação à sua estrutura. O que faz a estrutura de uma substância tornar aquela substância mais ácida ou mais básica. É isso, pessoal. Muito obrigada. De todos esses... Errou! Harmônico é capaz de receber um par de elétrons do... Gente, esse cachorro aqui tá osso. Jesus! Deu ruim. Só porque não tem meu olho aqui, ó. Tá me incomodando. Viu? Vou cortar essa parte, tá? Não, mas tô doendo muito. Dá um passo à frente na teoria de Arrhenius, uma vez que ela não Errou! Opa, nossa senhora, vocês viram o que aconteceu? Ela dá um passo à frente à teoria de prôton. A água recebe o próton a água doa o par de elétrons para o próton, formando então um par ácido. Que é isso, Raquel? Embolou tudo, filha. Errou! É capaz de ser. Nossa, Raquel, tá horrível isso, filha. Vamos de novo.